Mas o Josi, a gente tem umas conversas meio filosóficas e algumas, às vezes, meio complexas, como discutir sobre religião, discutir sobre modelos de existência, né? De crer, enfim. Mas hoje também a gente pode falar de um assunto aqui que já tem alguns dias que eu tô conversando com o Josi e ele tem me falado muito sobre uma ferramenta que até então para mim eu acho que era o que a maioria das pessoas acham, né? Que é só mais uma ferramenta que você faz pergunta e ela traz respostas prontas. Mas depois que você começa a utilizar a ferramenta, começa a entender mais um pouquinho dela, você vê que é bem mais do que isso, né? Na verdade, hoje um pouco que eu conheço, né, que eu tô usando a ferramenta tem o quê? Uns 15, 20 dias, né, que eu tive contato mesmo com ela. E já me surpreendi muito, assim, com a capacidade de resolução, de Problemas. problemas, sabe? Assim, os limites é um negócio, assim, meio complicado você falar, ó, até aqui é o limite dela, não. Depende muito mais da gente do que dos limites da ferramenta, na verdade, né? O limite da ferramenta acaba sendo a gente. Né? Eu vou deixar você falar um pouco mais da ferramenta, que você conhece mais que eu. Na verdade, quando se fala de inteligência artificial, parece que está meio popularizado, né, o termo, porque se vê quase tudo se fala em IA, IA. Tem muita E coisa vindo integrada, né? Muito isso, hoje um ar-condicionado televisão, fala, é até ar-condicionado, né? marketing, né? Tem muito marketing por trás, Câmara de segurança vem com câmera de hiato segurança. integrado já. E acaba que muitas pessoas, às vezes, elas têm essa sensação de familiaridade com o sistema, mas que desconhecem, às vezes ouviu falar, né? São pessoas que já ouviu falar sobre o sistema. A minha primeira experiência que eu tive, por exemplo, com a IA foi a Luz IA, que eu vi um anúncio falando que você tinha um número do WhatsApp, aí através daquele número você salvava ele, aí era como se, né, fosse um chat lá, então ele ficava lá. Então, era Luz Ia, mas Acabava virando pronunciava Luzia. Luzia. Isso, era até a imagem de uma mulherzinha. E eu achei muito interessante. Por conta da faculdade, que eu usava bastante também. E aí, com o passar do tempo, você vai usando um pouquinho, de repente você vai tentando explorar, por exemplo, será que isso aqui dá um conselho? Será que isso aqui cita uma receita? Será que isso aqui é capaz de tirar uma dúvida, alguma coisinha? Você sabe uma sensação que eu tenho assim hoje é que eu não uso mais o Google. Não, isso é uma verdade, é. É Que a tipo que primeira agora. coisa que parece que quando você começa a utilizar bastante, você percebe assim, antes a pessoa tinha a sensação de ter uma busca no Google, mas o Google ele te dá referência de site, ele não te dá uma resposta específica, objetiva, por exemplo, né? O chat não, o chat, aí é que tá um dos maiores segredos, que é quando você sabe utilizar o aplicativo dando tipo comando, ou seja, fazendo a pergunta objetiva, porque ele é muito objetivo. Sim. Se você faz a pergunta específica, ele acaba te trazendo as respostas específicas também. E que facilita, ao invés de você ter que ir lá, ficar pesquisando em vários sites, por exemplo, você tem ali praticamente uma busca geral dele, né? É. E assim, uma coisa também que é interessante é que acaba que você acaba fornecendo algumas informações que ele vai meio que te conhecendo, né? A ferramenta meio que vai traçando um perfil para você, né? Vai começando a meio que te entender, vamos dizer assim. Aí depende do assunto que você, né? Se você tem alguma dúvida, se tem alguma demanda, e se você vai falar, você não precisa nem de ser tão específico, às vezes, porque ele já sabe do que se trata. E isso, ele vai construindo é como se ele fosse mapeando o usuário. Sim, Então, na verdade, você mapeia, você passa informações para ele e ele começa a dar referência conforme aquilo que você tem buscado. Então, por exemplo, cada vez que você utiliza a cada informação nova, ele sempre aparece uma mensagem memorizando. Então, atualizando, né? atualizando. Por exemplo, você fala assim, eu tenho minha idade de 20 anos, eu estou começando a faculdade agora, qual seria a dica para mim poder não estressar uma comparação? Uhum. Ele já pegaria essa referência aí. Ó, essa pessoa tem 20 anos, ela está começando a faculdade e ela está preocupada com estresse. Então, ela mais ou menos criaria ali um banco de dados em relação àquela informação.